Nós vamos iniciar os trabalhos quarta-feira à tarde. Hoje a mensagem está a cargo da Terezinha. Que possamos abrir o coração, a nossa mente, para recebermos essa mensagem sublime do Evangelho de Jesus, que acalenta nossos corações, alivia as nossas aflições, nos acalma, nos consola, agradecendo a Deus, nosso Pai de infinita misericórdia, carinho, ternura, amor para toda a criação, a Jesus, nosso divino amado Mestre, aos bons espíritos, mentores e amigos, anjos da guarda, nossa gratidão por essa oportunidade sublime de estarmos aqui nesta tarde, desfrutando desse banquete de luz. E se nos permite pedir, Senhor, pedimos por toda a humanidade, essa humanidade sofrida, que não aprendeu ainda as suas leis, possa ela sentir a tua presença em seus corações, todos os instantes da vida, fortalecendo, aumentando a nossa fé, a nossa resignação, a nossa esperança, o nosso amor. Agradecer a todos que aqui estiveram, que estão aqui, trazendo sua vibração de carinho, de equilíbrio, de amor, de alegria. E em forma de agradecimento, repetimos a prece que tu nos ensinaste. Pai nosso que estais no céu, santificado seja o teu nome. Venha a nós o teu reino. Seja feita, Senhor, a tua vontade, na terra como no céu. O pão nosso de cada dia dá-nos hoje. Perdoe as nossas ofensas, na medida em que nós perdoarmos que nos têm ofendido. E não nos deixes cairmos em tentação, mas livra-nos de todo mal. Que assim seja, graças a Deus. Que nós, com essa prece, nos damos por aberto o trabalho das tardes, passando a palavra para a Terezinha. Boa tarde a todos. Hoje nós estamos na incumbência de fazer o Evangelho. Silene tirou umas fériasinhas merecidas e aí ela me deixou responsável pelo Evangelho de hoje. E aí então a gente escolheu para falar hoje sobre a parábola da ovelha perdida. E no livro Jesus, o Filho do Homem, de Gibran Khalil, ou de Khalil Gibran, como preferir, ele traz assim, uma série de histórias relacionadas ao Evangelho de Jesus, mas são histórias fictícias, mas dentro do Evangelho. E essa história que ele nos traz, ele conta então que era assim, final já de verão, e o pastor estava tocando uma flauta no seu campo, num campo, e enquanto ele tocava a flauta, ele cuidava das ovelhas que ali por perto pastavam. E nesse instante então que ele lá está, Jesus se aproxima. Era a primeira vez que ele passava por aquelas paragens. Aí Jesus se aproxima juntamente com 3 amigos e em determinado momento ele para. E o pastor então, olhando Jesus parado e olhando como que pro nada, ele se aproxima de Jesus então, e Jesus pergunta a ele: onde está o túmulo de Elias? E o pastor então diz a ele assim: olha, lá onde tem aquele montículo perto da árvore, lá ele se encontra. E é de praxe, é uma tradição de que todos os viandantes que por aqui passam, quando chegam ali, eles depositam uma pedra no túmulo ou naquele montículo. Jesus fica ainda mais um tempo lá naquele lugar e depois ele se afasta. 3 dias depois, Gamaliel, o outro pastor, aproxima-se então daquele outro pastor e diz então a ele:
você sabe quem era aquele homem com quem você conversou há 3 dias atrás? E o pastor então disse que não conhecia, uma vez que era a primeira vez que ele via aquele homem naquelas paragens. E ele diz então, aquele lá é um profeta da Judéia, muito conhecido. O pastor não acredita muito naquela história de Gamaliel, mas a figura de Jesus não sai da sua mente, permanece ali todos os dias. Passou-se o tempo então, e na próxima primavera então, Jesus mais uma vez se dirige àquele local. Dessa vez então Jesus encontrava-se sozinho. E ele encontra com o pastor que naquele dia não tocava a flauta. Jesus então olha para aquele homem e ele então, aproximando-se também de Jesus, porque o reconhece, e procurando também em Jesus um certo consolo, Jesus pergunta a ele assim: por que não tocas tua flauta hoje? E por que trazes no olhar essa tristeza? Então o homem, o pastor, diz a Jesus: hoje encontro-me com meu coração bastante desolado e bastante triste, porque uma das minhas ovelhas se perdeu. E já procurei por todo canto e não a encontro. Não sei mais o que fazer. Jesus fica por uns instantes em silêncio e depois, olhando para o homem, o pastor diz a ele então: não se preocupe, eu a encontrarei. E Jesus sai e desaparece entre as colinas. Passou-se mais ou menos 1 hora, quando Jesus retorna trazendo então a ovelha perdida. O pastor então, ao ver a ovelha, ele fica muito feliz e corre a abraçar essa ovelha. E Jesus então, colocando a mão nos ombros do pastor, diz a ele: a sua ovelha perdida está de volta. Ame-a mais que as outras, porque ela estava perdida e foi encontrada. O pastor então fica assim, feliz, abraçado a sua ovelha, e quando então ele ergue os olhos para agradecer a Jesus, esse então já a uma certa distância, se afastando, e o pastor então não o segue. Essa historinha então está nesse livro, né, do pastor da ovelha perdida. É bastante interessante e nos traz grande ensinamento essa questão, né, e essa história. E aí a gente vai ver lá em Lucas, no capítulo 15, de 1 a 7, quando ele diz assim: aproximavam-se de Jesus todos os publicanos e pecadores para ouvir. Os fariseus e os escribas murmuravam: este recebe pecadores e come com eles. Jesus então, nesse instante, propõe-lhes uma parábola. Qual de vós é o homem que, possuindo 100 ovelhas e tendo perdido uma delas, não deixa as 99 no deserto e não vai em busca da que se havia perdido? Quando a tiver achado, põe-na cheio de júbilo sobre os seus ombros, e chegando a casa, reúne os seus vizinhos e amigos e diz-lhe: regozijai-vos comigo, porque achei a minha ovelha que se havia perdido. Digo-vos que assim haverá maior júbilo no céu por um pecador que se arrepende do que 99 justos que não necessitam de arrependimento. Essa passagem então está em Lucas, no capítulo 17, 15, 1 e 7, mas essa parábola ela aparece também em 2 evangelhos sinóticos, né, do Novo Testamento. Ela está em Mateus 18, 10, 14 e em Lucas, mas ela também aparece no evangelho apócrifo do evangelho de Tomé. Bom, vamos lá. O que é evangelho
evangelho sinóptico que a gente estava falando aqui, tá? Então eu fui pesquisar para ver o que era, porque eu também não sabia. Então ele diz assim, que evangelhos sinópticos é a denominação dada aos evangelhos de Mateus, Marcos e Lucas, que por conterem uma grande quantidade de histórias em comum, na mesma sequência e algumas vezes utilizando exatamente a mesma estrutura de palavras. Desta maneira, então, há 4 evangelhos canônicos, mas 3 são sinóticos. Olha que engraçado, né? Não sabia disso. E é exatamente isso, porque o evangelho de João, ele se destoa dos demais. Para a gente que às vezes, né, vai pesquisar, a gente vê que a linguagem de João e a linguagem de Mateus, Lucas e Marcos é diferente. E algumas passagens que estão nesses 3 evangelhos não estão em João. E o apócrifo quer dizer, então, uma expressão usada quando um fato ou uma obra não tem sua autenticidade provada. Então a gente vê que tem bastante evangelhos que são apócrifos. Por quê? Porque eles não têm assim, uma autenticidade comprovada. Tem o evangelho de Judas, tem o evangelho de Maria Madalena e agora também o evangelho de Tomé. Isso a gente vai ver, a gente vê que tem uma listagem desses evangelhos, mas que a igreja não declarou ele como verídico, como verdadeiro. Então ele, por isso é chamado de apócrifo. Mas vamos lá. Nós vemos, então, nessa lição de hoje, da ovelha perdida, que quando Deus nos criou, Ele nos criou simples e ignorantes, mas deu a cada um o livre-arbítrio para seguir. Alguns, né, pegaram um caminho, tiveram um objetivo, traçaram, né, um objetivo, um caminho e seguiram. E outros até tinham um caminho, mas começaram então a buscar atalhos, né, talvez com a ideia de chegar primeiro. Mas isso não aconteceu, e o que aconteceu então? Nesses atalhos acabou se perdendo do caminho. Quem são então esses que se perderam do caminho? Somos nós, as ovelhas perdidas, né? Que estamos aqui exilados nesse planeta Terra, buscando então a nossa evolução, o nosso melhoramento, tanto moral quanto espiritual, mas sabendo também que assim como a gente tem o nosso livre-arbítrio para tomar as nossas decisões, seguir o nosso caminho muitas vezes equivocados, e na maioria das vezes eles são caminhos equivocados, nós não estamos só. Nós temos um Pai que nos auxilia, que nos protege, que nos dá oportunidades. E o fato de estarmos então aqui exilados no planeta Terra, porque nós somos exilados de outros mundos, estamos aqui para evoluir. E nessa oportunidade que estamos tendo, Deus não nos desampara nunca. E nós vamos atingir essa perfeição, essa evolução, com toda certeza, porque isso faz parte da lei do progresso. Todos nós vamos evoluir, todos nós vamos chegar ao progresso espiritual. Uns chegam mais cedo, outros um pouco mais tarde, dependendo exatamente desse caminho traçado. Mas nunca nós vamos estar à deriva. Nós vamos sempre ter nossos anjos da guarda, nós temos Deus Pai, temos Jesus, que vai nos orientar, nos intuir sempre a ser melhor. E hoje, já com o conhecimento das leis divinas, o conhecimento do Evangelho, que é a nossa bússola, hoje fica até mais fácil. E isso não quer dizer também que a gente, conhecedor do Evangelho, conhecedor das leis divinas, nós não falimos. Muitas e muitas vezes ainda a gente vai cair, levantar, mas já temos esse conhecimento, nós já temos essa oportunidade de evolução, porque nós já o conhecemos. O que nós precisamos, na verdade, é buscar esse aprisco
né? Buscar o nosso aprisco. E qual é o nosso aprisco? É Jesus. Essas leis divinas que nos dirigem e que vai nos orientar nessa caminhada que nós estamos buscando, que nós estamos trilhando. Mas nunca só. Jamais nós estaremos condenados ao castigo eterno, né? A gente vê lá no livro dos Espíritos, na última parte, na quinta parte do livro, quando fala das penas e castigos futuros, a gente vê que nós não estamos condenados eternamente ao mármore, vamos dizer assim, como que muitos conhecem. Não. Né? Nós vamos ter oportunidades, continuamos a ter oportunidade todos os dias. Vai depender de nós a duração desse sofrimento, desses desvios, vai depender somente de nós. Porque a partir do momento em que nós colocarmos então em nossa mente que nós temos urgência já de trilhar o caminho reto, nós vamos segui-lo. E nós temos um amparo para isso. Então Deus jamais vai nos condenar a um castigo eterno. Ele mesmo sabendo que nós temos os nossos desvios, as nossas quedas, mas Ele sabe também, foi Ele que nos criou. Ele sabe que a gente tem um potencial para evoluir, para crescer, para ser uma criatura do bem, para ser homens de bem, né? Basta simplesmente que nós observarmos as leis divinas. E aí então será mais fácil a gente chegar nesse aprisco, né, nos braços de Jesus. Até Karl Barth, ele fala no livro Parábolas e Ensinos de Jesus. A gente estudou isso lá no rádio um tempo atrás, já um bom tempo atrás, e ele diz assim que, ele chega até a comentar, dizendo assim que se por acaso, né, algum dirigente de algum templo, de algum segmento religioso, nos falar sobre o castigo eterno ou sobre o inferno, então é para a gente exatamente falar sobre essa parábola da ovelha perdida. Porque ninguém está perdido, todos nós temos oportunidades, todos nós temos chances e condições de evoluir. Então, que pai é esse que vai jogar um filho ao castigo eterno? Nem nós que somos imperfeitos, o Evangelho fala isso. E, né, qual é o pai que vendo o filho com fome, em vez de dar um pedaço de pão, dar um pedaço de pedra? Nós que somos imperfeitos não fazemos isso, que dirá Deus que é nosso Pai. Então, quando Jesus diz assim, ama, né, mais a essa que estava perdida do que as 99 que aqui estão, é exatamente isso, porque cada espírito resgatado é uma alegria, é uma felicidade. Porque quantos ainda se encontram, às vezes, perdido, sem direcionamento, né? A gente já tem o conhecimento do Evangelho, a gente já tem o conhecimento das leis divinas e nós falimos. Imagina aqueles que ainda não tiveram essa oportunidade, né? De ter, ou nunca foi incentivado a ter, mesmo para esses, que às vezes traz vícios graves, profundos, mesmo esses terão a sua oportunidade. Não estará perdido. Provavelmente, né, não reencarnará talvez mais no planeta Terra, que nós já sabemos que passa por um processo de mudança, né? Que não é assim tão rápido também não, é assim ao longo do tempo, mas ele vai passar por um processo, está passando já por um processo de mudança, deixando de ser um mundo de prova e expiação para um mundo de regeneração. Mas esses terão a sua oportunidade, assim como nós tivemos uma vez, né, de reencarnar num outro mundo, trazendo, lógico, nesse mundo dificuldades, porque vai ser um mundo primitivo, onde ele vai aprender, começar lá de baixo de novo, mas já trazendo conhecimentos que adquiriu aqui, porque isso não se perde. Então, em momento algum, esse espírito estará perdido. Esse é o consolo dessa parábola de Jesus, quando ele fala, né, que abraça essa ovelha perdida,
traga ela para junto de si. E é isso que nós devemos fazer no nosso dia a dia. Porque não é porque a gente está já numa condição um pouquinho melhor, é que nós sabemos tudo. Não, a gente não sabe. Nós ainda estamos, como diz Emmanuel, nós ainda estamos engatinhando nessa nossa encarnação. Mas já temos algum pouquinho de conhecimento, então por que não trazer para nós aquele que às vezes ainda não conseguiu ainda ter um entendimento do Evangelho? E às vezes, muitas das vezes a gente se acha tão sabichão, né? Sabendo de tudo, e acha que a gente não precisa de mais nada, ou que não precisa dar atenção para aquele. Mas André Luiz fala num livro, eu não me lembro que livro que é, que ele fala assim: a partir do momento em que você já conseguiu andar 2 passos, estenda a mão para aquele que ainda não conseguiu dar o seu primeiro. E é isso que nós temos que fazer no nosso dia a dia, é arrebanhar juntamente conosco essas ovelhas que ainda às vezes não conseguiram vislumbrar ainda esse entendimento que hoje, gente, através da doutrina espírita, nós já temos, né? Sem esquecer nunca que a gente tem um Pai misericordioso. E na Revista Espírita, novembro de 1860, quem quiser saber mais e ver mais essas orientações aqui, é só procurar lá, baixar um aplicativo da Kardecpédia. É um aplicativo gratuito, qualquer um pode baixar no celular. Lá tem todas as obras de Kardec, inclusive todas as revistas espíritas, para ser consultada e estudada. E lá então, de novembro de 1860, nas Dissertações Espíritas, o Espírito de Lamanais, ele diz assim num texto que fala sobre os inimigos do progresso. É um texto meio longo, é lógico que a gente não vai falar tudo, só um pedaço que eu peguei, mas Lamanais está falando ali naquele texto assim, sobre trabalhadores, sobre os trabalhadores que muitas vezes se distanciam de suas tarefas, né, ou mesmo os médiuns, né, que muitas vezes também não levam com afinco essa tarefa. Então ele está falando tudo isso daí acerca desses trabalhadores, dando essas orientações, e lá no fim ele diz assim: pobres ovelhas desgarradas, sabei ver o bom pastor que vem de longe, e que em vez de querer para sempre vos banir todos de sua presença, ele mesmo vem ao nosso encontro para vos reconduzir ao aprisco. Filhos pródigos, deixai o vosso exílio voluntário, dirigi vossos passos para a morada paterna. O Pai vos abre os braços e está sempre pronto a festejar o vosso retorno à família. Então veja só que consolo é esse, de saber que nós não estamos só, que nós temos um Pai que, independente às vezes das nossas imperfeições, mas Ele está de braços abertos a nos auxiliar, nos ajudar, nos receber, né? Assim como foi feito naquela parábola do filho pródigo, né? Quando o pai recebe o filho que saiu e gastou toda a sua herança, recebe de braços abertos e com festa. Então vai chegar o dia também que nós também seremos recebidos com festa. Quando nós retornarmos, então, como ele diz aqui, retornarmos então ao nosso aprisco, com toda certeza seremos recebidos com festa, porque teremos vencido os nossos vícios, as nossas dificuldades, as nossas imperfeições. Mas para isso é necessário que nós comecemos ontem já a trabalhar esses vícios que trazemos já de várias encarnações e que muitas vezes ainda é muito gritante em nós e que a gente já tem que começar a dar uma espoliar isso aí, né? Tirar, começar a arrancar de nós isso daí para que a gente consiga chegar à perfeição com mais rapidez, para nós chegarmos à perfeição com mais uma bagagem leve, né? Não tão pesada como a gente já vem trazendo há várias encarnações. Então essa é a mensagem que queria deixar para vocês, né? Desculpa, rogando a Jesus
que nos envolva, que nos abençoe, que nos dê, né, mais um fim de semana assim, de bastante paz, de bastante luz, e que nós coloquemos como objetivo, né, já nesse novo ano, no ano que vai se iniciar, coloquemos já os nossos objetivos, e dentre esses objetivos eu acho que a gente, todo começo de ano a gente faz assim, uma programação, né? Esse ano eu vou fazer dieta, eu vou ser fitness, né? Vou fazer um monte de caminhada, vou fazer isso, fazer aquele outro, mas não vamos esquecer de colocar na nossa listinha também que nós vamos buscar nesse ano já começar a nossa lapidação, né? Melhorar os nossos vícios, né? Deixarmos as nossas bagagenzinhas mais leves para quando o nosso passaporte for carimbado, né? Que Jesus então nos envolva, nos abençoe e nos dê então um ano de muita paz, de muita luz, e que todos vocês sejam envolvidos pelos espíritos amigos, que eles possam dar a cada um, né, pensamentos de amor, pensamentos do bem, e sempre esses pensamentos de amor e do bem. Que Jesus nos abençoe. Muita paz.